Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? Samiri, a Samiri sempre é a primeira a chegar. Samiri, muito bom ter você aqui desde a primeira aula. Então, me dá um retorno aqui se está escutando bem direitinho, se tá todo mundo aqui escutando bem. Deixa eu ir colocando as coisas aqui. Bom, então ótimo. Hoje é a nossa penúltima aula. A gente vai falar como eliminar a procrastinação. Procrastinação é um problema que muita gente coloca. Talvez ansiedade e procrastinação sejam os principais obstáculos das pessoas que querem fazer medicina. Quando elas chegam para mim, né, eu converso, entendo a situação de cada uma. E aí, procrastinação é um problema super grave, assim, né? É, Então, hoje é a nossa penúltima aula. Amanhã a gente tem uma aula que a gente vai falar, assim, de tudo que é importante para aprovação. Um passo a passo mesmo para aprovação. Vai ser muito bom. Amanhã eu vou falar também, fazer uma oferta super especial para quem está no grupo e principalmente para quem está na aula, né, sobre da última turma do VemMed, então vai valer super a pena. As vagas são limitadas, então primeiro eu vou colocar o link aqui e no grupo, né, para realmente a pessoa que está estudando, mas que sente que ainda não está fazendo melhor, que ainda não está com os resultados que precisa, que gostaria. O VemMed é exatamente para essa pessoa, tá, gente? Não é um curso de conteúdo, ele é um curso que ele aborda o equilíbrio emocional, energia e disposição, como estudar do jeito certo e como ter um cronograma que realmente funcione. E não um cronograma que desanima, né? Então é para realmente quem quer passar em medicina. Conteúdo a gente aprende aí com nosso professor favorito, tem na apostila, tem videoaula, tem um tanto de coisa, e quase ninguém trabalha esses aspectos que vêm antes do conteúdo, inclusive, né? O conteúdo ele é importante, mas se tiver muito conteúdo, mas não souber estudar, a pessoa estuda e esquece a matéria depois. Se tiver muito conteúdo, mas não conseguir ter um cronograma eficiente, ela estuda, 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 mas ela está sempre frustrada, né? Então, tem alguns pontos importantes. Então amanhã vai ter muita coisa boa também. Hoje, no final, eu vou sortear 3 pessoas. Eu falei que seria a minha forma aí de retribuir, né? A gente ter ultrapassado o que eu queria de número de pessoas na semana da aprovação. Que bom que você chegou, Glaucia. E vou começar a aula de hoje, igual eu comecei as outras, com um teste. Porque é sempre bom, a gente sempre precisa saber o que está atrapalhando a gente. Quais os inimigos que estão atrapalhando a gente. Não sei se vocês já viram em desenho animado, nessas coisas, quando tem alguma coisa que é invisível, né? Um inimigo que é invisível é o grande problema. Aí a pessoa tenta jogar uma tinta, jogar um lençol para conseguir ver aquilo. E aí o teste que eu vou fazer hoje, ele tem 6 itens também, então um total de 12 pontos para os ladrões de produtividade. E aí os ladrões de produtividade, eles estão roubando o quê? A nossa produtividade, obviamente, mas eles também estão roubando o nosso tempo, os nossos resultados, a nossa vaga, né? Então a gente fica achando muitas vezes que quem está roubando nossa vaga é o fulano de tal, é a outra pessoa, mas não é, né, gente? Quem está roubando a nossa vaga são os próprios ladrões que a gente coloca na nossa vida, que a gente cultiva porque é um hábito, porque a gente está acostumado a fazer daquele jeito sempre. E eu queria primeiro começar falando desses 6 ladrões de produtividade. Aí vocês me falam, para cada um que eu colocar aqui, 0 se ele não te atrapalha nada, se isso não tem a ver com você, 1 se tem a ver mais ou menos, e 2 se tem muito a ver com você, beleza? Estou colocando aqui de forma bem direta, né, gente, para a gente conseguir já ter muito resultado. O primeiro ladrão de produtividade é não planejar, né, gente? Então, é não planejar e ir fazendo as coisas à medida que elas aparecem, e aí a gente sempre vai fazer aquilo que é mais urgente e não necessariamente o que é mais importante. Então, quem não planeja, Fabiana já colocou 2 ali, por enquanto, né, Fabiana? A gente vai mudar essa situação. Fabiana tá sempre aqui também. Então, quem não planeja, põe 2. Quem planeja mais ou menos, põe 1. E quem não planeja nada, e quem planeja e não atrapalha nada, põe 0, ok? Coloque aí pra mim, 2, 1 ou 0. O tanto que isso te atrapalha, o tanto que isso rouba a sua produtividade. Se rouba muito, é 2, né? Então, não planeja. Então, beleza. Aí, o segundo ladrão de produtividade, gente, ele é o contrário, mas ele atrapalha muito também. É a pessoa que planeja e quando ela não consegue cumprir tudo,
ela fica muito frustrada. E aí ela começa a achar que ela é um lixo, que ela não vai ser aprovada, e aí ela começa a ser muito cruel com ela mesma quando ela não cumpre. E isso começa a ser tão cruel que a pessoa começa a ter desânimo de planejar, porque ela fica tão frustrada em não cumprir o planejamento que isso é muito sofrido. Então, o segundo ladrão de produtividade é a gente planejar e quando não consegue cumprir, ficar muito frustrado e jogar a gente lá para baixo e drenar muito nossa energia. Aí eu queria saber de vocês. Zero, um ou dois. Dois, se isso acontece muito com você. Um, mais ou menos. E zero, se isso não acontece. Provavelmente, né, gente? Quem não planeja também não fica frustrado, né? Mas pode ser que a pessoa fale assim, eu não planejo, mas quando eu planejo, eu fico frustrado. Quando eu planejo e não consigo cumprir, eu fico muito frustrado. Nossa, eu fico assim muito para baixo. Eu me acho um lixo. Eu já começo a falar que eu não vou ser aprovado e tudo mais. Então, beleza, ó. Muita gente dois, muita gente um, três. E aí, gente, isso é um ladrão de produtividade, porque, gente, o planejamento, gente, ele não é um trilho, né? Não é igual um trem. O planejamento, ele é uma trilha, ele é um caminho para a gente seguir. E é muito interessante, sabe, gente? Porque não existe nenhuma pesquisa que mostra que quando a gente planeja, a gente cumpre 100%. Isso não existe. Mas existe um tanto de pesquisa mostrando que quando a gente planeja com eficiência, a gente é no mínimo 60% mais produtivo. Ou seja, a questão não é se eu fiz tudo que eu planejei ou não. A questão é, com o planejamento, eu estou fazendo mais do que eu fazia antes? Aí todo mundo fala assim, ah, Sabrina, com certeza. Então, esse que é o ponto importante. Né? Com o planejamento, eu estou fazendo mais do que eu fazia antes. Então, se eu estou fazendo mais do que eu fazia antes, é chegar no final do dia, olhar a gente com uma visão madura, falar o seguinte, ok, o que, que não foi bacana aqui? Ah, beleza, o que não foi bacana aqui é isso eu não posso mudar, mas para amanhã, o que, que eu vou fazer para ser melhor? Ah, para amanhã, então eu já decidi, eu já vou tirar a internet antes de chegar em casa. Ah, então antes de tirar a roupa, eu já vou sentar na cadeira e já vou fazer 10 questões. Ah, então já decidi, acho que se eu fizer as questões de manhã, vai funcionar melhor. Se eu acordar uns 20 minutos mais cedo, eu acho que eu vou conseguir estudar melhor. Aí a gente começa a fazer mudanças que são importantes, viu, gente? É um sabotador, é um ladrão que rouba muito a produtividade aí, com perfeccionismo, com cobrança, com autocrítica, que mina muito a autoconfiança. Beleza. Terceiro ladrão de produtividade, super moderno, super na moda, porque tem acontecido cada vez mais, é a pessoa querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem muita pesquisa comprovando que o nosso cérebro ele não é multitarefas, tá? Então, se eu estou estudando e eu olho uma notificação no celular, e aí eu volto, e eu estudo, e eu converso com fulano de tal, e aí eu olho uma outra coisinha aqui no Instagram, e eu volto, eu estou dividindo energia e eu estou dividindo o resultado. Parece que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade a gente está trocando, a gente está gastando tempo, gastando energia e gastando foco. Então, quando a gente é multitarefas, quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente perde a qualidade, a gente perde os detalhes. É, E aí tem, inclusive, eu gosto muito de um exemplo de uma neurocientista que é a Leonor Guerra, que ela dá aquele exemplo daquelas figuras de ilusão ótica, né? Que tem um coelho e um pato, por exemplo. A gente consegue ver os dois, mas a gente não consegue ver os dois ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro não é multitarefas. Então tem um custo, é chamado de switching cost, né, que é o custo de troca, que toda vez que eu olho isso e que eu volto, eu tenho um custo de tempo e de energia. Então, tem uma pesquisa mostrando também que quando a gente fica nessa troca, 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 a gente erra mais questões, a gente gasta mais tempo, a gente tem menos qualidade, a gente perde detalhes. Então, quem fica aí tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, dois. Quem isso acontece só de vez em quando é um. E quem fala, não, sabe, tô fazendo uma coisa de cada vez, põe aí zero, porque senão rouba a sua produtividade, tá? Então, coloquei pra mim, dois, dois. Gostei ali da pessoa que colocou três, né, Carol? Então, beleza. Quarto ladrão de produtividade é ficar com as tarefas na cabeça. A gente tem uma memória de trabalho, que é o que fica processando as coisas que estão no ambiente. Essa memória de trabalho, gente, ela é muito limitada, tá? Ela é muito limitada mesmo. E geralmente, quando entra alguma coisa, a gente atrapalha as outras coisas que estão ali. Então, por exemplo, outro dia mesmo eu fiz isso. Eu estava num site, aí ele mandou uma mensagem
E aí eu fiquei com essa mensagem na cabeça até eu digitar lá no site, né? Aí, sei lá, 335931, 335931, 335931. Se alguém falasse alguma coisa comigo, eu ia esquecer aquele número, né? Porque ele estava só na memória de trabalho. Se alguém falasse qualquer coisa, né? Se você, oi, Sabrina, como é que você tá? Eu ia falar, nossa, eu tenho que voltar na mensagem, né? Por outro lado, o meu número de telefone eu sei ele de cor, porque ele está na minha memória de longa duração. E a memória de trabalho, gente, ela é muito, muito, muito limitada. E, inclusive, gente, só uma dica para vocês: só dá branco na memória de trabalho. Ou seja, quem tem branco durante a prova está estudando de um jeito, provavelmente sem fazer revisões, que está usando só memória de trabalho. Então, não está usando memória de longa duração. Ou seja, quando dá branco na prova, eu ainda lembro do meu nome, do meu número de telefone, de tudo que está na longa duração. Eu só esqueço o que está na memória de trabalho. E aí imagina o seguinte, gente, um celular que a gente fica rodando vários programas ali no background, né? Fica várias coisas rodando. É isso que a gente faz com o nosso cérebro quando a gente fica com as tarefas na cabeça. Quando eu fico assim, nossa, eu tenho que fazer a produção de texto tal coisa. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Tem que ligar para fulano de tal. Nossa, aniversário de fulano de tal. Então, ficar com as coisas na cabeça gasta muita energia e diminui muito a nossa produtividade. E assim, gente, é muito pouco eficiente. Vocês já devem ter sentido isso, né? A gente fica com um negócio na cabeça o dia inteiro, sei lá. Nossa, eu tenho que ligar para fulano de tal. Ah, eu tenho que ligar para minha prima que é aniversário dela. Ah, eu tenho que ligar para minha prima que é aniversário dela. Eu tenho que ligar para minha prima que é aniversário dela. Aí passa o dia inteiro, eu não faço. Aí quando eu deito na cama, que eu tô quase dormindo, que é o momento que entra um tipo de pensamento que chama pensamento difuso, que acontece muito no banho, e logo antes de dormir, a gente, meu Deus, eu tinha que ter feito tal coisa. Né? Um negócio que você pensou o dia inteiro, você não fez, e chega no final do dia, tem isso. É aquele momento de pensamento difuso, que a gente lembra a resposta para a discussão, não sei se já aconteceu com vocês. Nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo e tal. É, Então, grande erro ladrão de produtividade, ficar com as tarefas na cabeça. Coloquem para mim, 2 se você fica com as tarefas na cabeça, 1 se você não fica mais ou menos, e 0 se você não fica. Qual que é a solução, gente, para a gente não ficar com tarefas na cabeça? A tarefa apareceu, você anota no lugar, né? Ou na sua agenda, ou no seu celular, nos lembretes, e depois volta naquilo. Tem que voltar, né, gente, para resolver aquilo, tá? Então, coloca para mim. Quinto ladrão de produtividade, mais comum entre os perfeccionistas, é esperar uma situação ideal para fazer as coisas acontecerem, né? Então a pessoa só quer fazer questões depois que ela já dominou tudo daquele conteúdo. Ela só quer fazer provas antigas, gente, depois que ela tiver visto todo o conteúdo do Enem. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Você nunca vai ver todo o conteúdo do Enem. As pessoas que são aprovadas, elas não veem todo o conteúdo do Enem, né? Elas veem com qualidade, o que é mais importante. Isso eu garanto, tá? Então, a pessoa fica esperando uma situação ideal. Ela não faz redação porque ela não tem o tempo que ela gostaria. Ela tem 1 hora só. Mas é o tempo que tem no Enem. Ela não vai fazer questões agora, porque tá com muito barulho aqui, o vizinho tá fazendo barulho. E aí a pessoa tá sempre esperando a situação ideal e as coisas não acontecem. Então, isso é muito comum, viu, gente? A pessoa, Sabrina, eu não vou fazer questões. Não, mas é porque eu ainda não estudei tudo. Eu não vou fazer ainda provas antigas do Enem, mas é que eu ainda não passei por todo o conteúdo. Gente, isso não vai acontecer. A gente tem que começar a fazer com o que a gente tem. É ação, ação e ação. Opa. É ação, ação e ação. Então, quem fica esperando pela situação ideal para fazer as coisas acontecerem, isso está roubando sua produtividade, está roubando seu tempo, está roubando seus resultados. E se a gente não for ficar atento, a gente vai roubar a sua vaga. E eu tô aqui para não deixar isso acontecer, igual o Neriman, né, colocou aqui. Tá em processo de mudança, isso mesmo, é isso que eu quero. Então, coloque aqui para mim. Se esperar a situação ideal te atrapalha muito, mais ou menos, ou nada. 2, 1 ou 0. Foi aí que eu ainda não vi. Deixa eu beber uma água. Então, beleza. Muito, muito, né, Poliana? Então, nós vamos começar a mudar isso. E o último é negociar coisas importantes, né? Então, aquilo que é importante pra gente, que às vezes é começar a estudar cedo, começar a estudar tal horário, fazer uma redação por semana, fazer tantas questões, fazer uma prova antiga do Enem, é a gente ficar redecidindo isso e negociando com preguiça. Ah, não, mas amanhã eu faço. Ah, mas eu posso fazer depois, só fazer isso aqui antes. E aí isso acaba atrapalhando muito, né? Então,
6 ladrões de produtividade. Não planejar e fazendo as tarefas à medida que elas vão acontecendo. 2, ficar muito frustrado quando não consegue cumprir o planejamento, e aí isso drena muita energia. 3, ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ser multitarefas, o cérebro não é multitarefas. 4, ficar com as tarefas na cabeça e aí ficar ocupando a memória de trabalho, como se fosse o celular que a gente fica rodando uma coisa lá no fundo, atrapalha a produtividade de tudo que a gente está fazendo. 5, ficar esperando a situação ideal, depois que eu já sei tudo para fazer as questões, o dia é lindo e maravilhoso que eu tenho tempo e não tem nenhum barulho para fazer as redações. E o 6, ficar negociando coisas importantes, como as redações, como simulados, como estudar exatas, ficar negociando muito com isso. Então, a gente colocou 2 pontos para cada, né, no máximo 12 pontos, soma aí o tanto que sua produtividade está sendo roubada, né, de 0 a 12. Então, coloca, e é sempre importante, né, a gente começa sempre identificando o que não tá bom para a gente poder agir de forma eficiente. Porque as pessoas ficam, é só estudar mais, estudar mais, estudar mais, e não é assim, né, que funciona. Esqueci de falar o lema da aula de hoje. 5, 5, 5, 6, 12, 8, 6, 9. Então, beleza. E aí não importa o número, né, gente? O que importa é que a produtividade está sendo roubada aí de alguma forma. Se não foi 0, que eu acredito que ninguém seja, né? Se a gente for bem honesto, nossa produtividade está sendo roubada e a gente precisa pegar isso aí de volta. E aí, a partir disso, eu queria que você já colocasse aí a primeira ação, não precisa ser muita coisa. A primeira coisa que você vai fazer, e depois eu vou perguntar no grupo de novo, eu quero que vocês coloquem lá, para ter mais produtividade. O que vai ser? Vai ser planejar, vai ser olhar no final do dia e ser gentil com você, saber que o que você tinha que fazer já passou, não adianta ficar pensando demais, mas olhar o planejamento e falar assim, o que eu vou fazer para amanhã ser melhor? Lembrando que o planejamento é para a gente ser mais produtivo do que a gente seria sem o planejamento. Né? Então, é olhar para o planejamento com uma visão de futuro, que a gente fala, é fazer uma coisa de cada vez, né? Que seria o contrário de ser multitarefas, ter o foco ali, é o que chama de atenção plena. É tirar as coisas da cabeça numa lista, alguma coisa assim. É fazer, independente da situação ideal ou não, é entrar em ação, ou é parar de negociar. Então, coloca para mim uma coisa que você vai fazer a partir de hoje. Você vai colocar aqui, você vai colocar lá no grupo também, porque quanto mais você reafirmar para você mesmo é importante, para ter mais resultados, ok? Então, coloca para mim isso. E planejar, muito bom, Carol. Muito bom mesmo. Né? Isso vai fazer muita diferença na sua vida, né? Planejar com menos perfeccionismo e ser mais flexível. Aquele planejamento, gente, que tem horário para tudo, 5 horas, 5h35, 5h40, gente, só joga a gente para baixo, né? O lema da aula de hoje, gente, é o seguinte: estar ocupado não é ser produtivo. Né? Então, estar ocupado, estar o tempo todo fazendo as coisas, não significa que a gente está sendo produtivo. Porque muitas vezes a gente está se ocupando com aquilo que não vai fazer diferença na nossa vida. Por exemplo, com estudo passivo, com só aula, com só conteúdo, ou eu estou ocupado o tempo inteiro, mas como eu estou sendo multitarefas, eu não estou conseguindo render o que eu poderia render. Eu estou gostando, a gente vai fazer uma coisa de cada vez, entrar em ação, planejar, parar de ficar negociando, redação e simulado, muito bom. Então, o lema é esse: estar ocupado não é ser produtivo. Muita gente está ocupada, muita gente fica cansada no final do dia, mas olha no final do dia e fala assim: eu não produzi nada, eu não saí do lugar, eu não estou mais perto da aprovação hoje do que eu estava ontem. Então, muita atenção nisso. E quando a gente está muito, muito, muito ocupado, a gente nem tem tempo para ver se a gente está sendo produtivo ou não. Porque a gente fica tão cansado, tão ocupado, que a gente não olha isso, tá? E aí, gente, é o seguinte. Coloquei algumas coisas que são importantes a gente pensar. A primeira é que o conteúdo, ele nunca vai acabar. O conteúdo, gente, ele nunca vai acabar. As questões, os módulos, as aulas, isso nunca vai acabar. Isso sempre, sempre vai ter. Então, não adianta a gente ficar frustrado por causa disso. A gente precisa pensar que a gente vai estar melhor a cada dia. E eu tenho um segundo recado para você, que é o seguinte: quem é aprovado
não estudou tudo de tudo, tá? Eu tenho certeza disso, tenho certeza, eu já acompanhei mais de centenas de pessoas que foram aprovadas. Mesmo porque, gente, se a pessoa soubesse tudo de tudo, ela tiraria 1.000, né, né, acertaria 45 questões em tudo, né? 1.000 não, porque varia de acordo com a TRI. Ela tiraria 45 na prova de naturezas, 45 na prova de matemática, 45 na prova de humanas, 45 na prova de linguagens. Se ela for fazer uma prova da Unifesp ou de qualquer outro lugar, ela acertaria tudo. E nos últimos Enems, por exemplo, não teve ninguém que acertou 45 de tudo, e nenhum Enem. Então, as pessoas são aprovadas mesmo sem saber tudo de tudo. Então, o que a pessoa ela sabe? Ela sabe o principal e ela sabe com qualidade. E ela tem controle emocional, consegue ter uma estratégia de prova. É isso que a pessoa que é aprovada tem. Então, as tarefas não vão terminar o conteúdo, as questões, e quem é aprovado não fez tudo de tudo. Pode colocar isso na cabeça, ok? Você não precisa fazer tudo de tudo. Precisa fazer com qualidade o que está fazendo, ok? Segundo ponto, a gente precisa de pequenas ações constantes em direção ao que você quer. A direção ela é muito importante. Então, muita gente pega uma semana, estuda feito louco e faz milhões de questões, milhões de redações, milhões de coisas, e depois fica 1 mês, 2 meses sem fazer nada, tá? É muito importante a direção. Então, é importante ir fazendo um pouquinho todos os dias, melhor, mais do que você estava fazendo na semana passada, e com constância. Então, se eu não faço nenhuma questão de matemática, começa fazendo 5 questões por dia. E aí, na semana seguinte, progride isso para fazer 5 questões por dia e voltar nas erradas. E aí vai progredindo isso. Sempre eu tenho que estar melhor na semana seguinte do que eu estava antes. Pequenas ações todos os dias, tá? Se quiser fazer um caderninho, um journal, né, um diário, ok, dia 1. Ok, hoje eu fiz 5 questões disso, 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 disso. Foca no que você fez. Isso é muito importante. E o terceiro recado, gente, que eu vou falar com muito carinho, e eu falo que quando eu estou mentoreando, né, algumas pessoas, quando eu estou realmente acompanhando as pessoas, eu tenho que ser mais dura com elas do que elas mesmas com elas, né? E porque eu tô em busca do resultado. Eu não tô aqui para falar o que a pessoa quer ouvir. Eu tô aqui para ajudar a pessoa a sair da zona de conforto e ter resultados. Então, geralmente, eu sou mais dura com a pessoa do que ela mesma. E aí eu quero falar uma coisa com todo carinho, gente. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil ter um estudo de qualidade, todo mundo faria. E a gente sabe que não é fácil. E se eu quero ter um resultado, gente, que a maioria das pessoas não tem, eu preciso de fazer diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Eu preciso de fazer o que a maioria das pessoas não estão fazendo. Se eu quero ter um resultado que poucas pessoas têm, eu preciso de fazer algo que poucas pessoas fazem. Então, muitas vezes, quando eu coloco alguma coisa, ó, gente, é importante planejar desse jeito, é importante ter um cronograma de estudos, é importante estudar no final de semana, é importante estudar assim, é importante descansar, é importante fazer isso, é importante fazer algumas questões antes de revisar um conteúdo, é importante fazer reescrita de redação. As pessoas falam assim, Sabrina, nossa, mas isso é muito difícil. Nossa, Sabrina, isso é muito difícil. E assim, fácil é a gente continuar do jeito que quer, né? Do jeito que a gente tá. Fácil é a gente continuar fazendo as coisas que a gente já tá fazendo. Difícil é a gente mudar e ter resultado. E aí, se eu quero ter resultados diferentes, é importante que eu faça coisas diferentes, né, gente? Isso não é fácil. Por isso que geralmente as pessoas não conseguem uma mudança de jeito de estudar sozinha, né? Geralmente as pessoas sozinhas, elas não conseguem mudanças importantes, porque mudar é difícil. Então, eu queria que a gente deixasse muito claro isso. Se fosse fácil estudar com qualidade, todo mundo faria. E para ter um resultado que a maioria não tem, é importante fazer algo que a maioria não está fazendo, que é estudar com qualidade, que é olhar o controle emocional, que é ter um estudo de qualidade. E aí muita gente não está disposto a fazer isso, viu, gente? Muita gente. Quando a gente pensa, né, o acompanhamento individual meu esse ano, inclusive, ele está esgotado, né? Mas o acompanhamento individual, ele é R$ 3.800. O VMed é muito mais barato que isso, porque eu quis fazer uma coisa que seria acessível aí, muito, né? Muito mais barato que isso. E o acompanhamento individual, muita gente chegava para mim e falava assim, nossa, Sabrina, isso é muito caro. E aí, gente, eu falo uma coisa, gente, caro é a gente perder um ano de novo, caro é a pessoa não ter resultado,
caro é a pessoa estar estudando e não fazer o melhor dela, caro é a pessoa ter mais um ano de cursinho, mais um ano, o tempo que ela está gastando, né? Então, isso tudo, gente, isso é muito caro. Só que essa pessoa que falou assim, nossa, Sabrina, isso é muito caro, é uma pessoa que quando eu faço uma coisa gratuita e eu coloco o melhor conteúdo ali, e eu dou as dicas, eu dou as estratégias, a pessoa também não tá. Porque para ela é difícil assistir uma aula de 1 hora, para ela é difícil acordar cedo, para ela é difícil programar, para ela tudo é difícil, entendeu? Inclusive quando as coisas são gratuitas. Então, essa pessoa que fala, nossa, você é a pessoa que não está na semana da aprovação, é a pessoa que não está nos grupos de WhatsApp, é a pessoa que não está vendo as lives, não está vendo as aulas. Por quê? Porque a pessoa está sempre achando que as coisas são difíceis, 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 e ela não sai do lugar. Então, gente, é difícil ser aprovado em medicina? É difícil, gente. Não é fácil, senão todo mundo faria. Agora, tem um caminho que é um caminho mais eficiente, que a gente consegue fazer com qualidade, cuidando de você, consegue estudar e lembrar a matéria depois? Tem. E é isso que a gente está trabalhando aqui, ok? Fez sentido isso para você, gente? Fala comigo, tá? Então, tarefas não vão acabar. A gente precisa de ter isso claro. Se a gente for esperar todas as tarefas acabarem para a gente dormir, isso nunca vai acontecer. As pessoas que são aprovadas, elas não estudaram tudo de tudo, elas não sabiam tudo de tudo, elas sabiam o que era importante, que estudaram com qualidade. A gente precisa ter pequenas ações constantes rumo ao objetivo, é isso que faz diferença, e não se matar numa semana e não fazer nada depois. E se fosse fácil, todo mundo faria. Se a gente quer ter um resultado diferente da maioria, a gente precisa de ter ações diferentes da maioria, tá bom? Então, isso é muito, muito importante, ok? Então, gente, para ser produtivo, o que a gente precisa de fazer? Precisa de concentrar, fazer uma coisa de cada vez, fazer um planejamento que seja um planejamento que vai ajudar a gente a estar melhor do que estava na semana anterior. Muito eficiente planejar as coisas no dia anterior, já deixar tudo pronto, todas as questões, qual redação que eu vou fazer, o simulado que eu vou fazer, eu já deixo ele impresso, prontinho ali, tá? Já deixa tudo prontinho antes. Tira as coisas da cabeça, isso vai ser muito importante também. Entre em ação, gente, ação. Não tem como melhorar aquilo que eu não fiz. Então, se eu não entrei em ação, se eu não fiz a redação porque eu não tinha o ambiente ideal, eu não vou conseguir melhorar aquela redação. Agora, se eu fiz a redação, mesmo eu tendo pouco tempo, mesmo tendo barulho, eu consigo melhorar aquilo, tá? Deixa eu ver o que mais. E olhar para o que aconteceu no final do dia e pensar o que eu vou fazer para amanhã ser melhor. Beleza? Então, queria saber por que valeu a pena a aula de hoje. Escreve para mim por que foi importante. Eu também vou perguntar isso no grupo, viu, gente? Eu queria muito que vocês colocassem lá. Quanto mais vocês colocarem isso, mais faz sentido para vocês, mais a gente anima o grupo, mais a gente fica animado. E hoje eu vou fazer o sorteio de 3 pessoas que eu quero que escrevam para mim as principais dificuldades para ser produtivo. E eu vou dar algumas dicas específicas, tá? Talvez trave um pouquinho, porque eu tenho que sair daqui, baixar a lista de quem está aqui e fazer esse sorteio. Mas vai escrevendo aqui para mim. Bom, voltei. Não sei se travou, né, ou não, mas eu já fiz sorteio. Já tenho aqui 3 pessoas. Queria saber, gente, por que valeu a pena. Responder aqui, Stephanie. É muito importante saber quem mais cai no vestibular.
E aí, tanto você pode, se quiser me perguntar no grupo, né? Tem até uma lista do que mais cai, tem no guia do estudante, que eu gosto de passar. E fazer provas antigas é uma excelente forma de estudar não só o que mais cai no vestibular, mas de saber o que você não está sabendo e que precisa de voltar dentro do que mais cai no vestibular, né? Mariana, para melhorar a concentração, seria fazer uma coisa de cada vez. A técnica Pomodoro ela é muito boa. Fazer algumas questões antes de revisar uma matéria. Tem uma técnica que é chamada de Picture Walk. Deixa eu anotar aqui. Eu vou colocar esse vídeo lá no nosso grupo. Ele mostra como que a gente pode fazer uma leitura que seja uma leitura com mais qualidade também. Seriam algumas dicas para a gente melhorar a concentração, beleza? Tem 3 pessoas aqui que foram sorteadas. Uma é a Bruna Baza. Ixi, tem que voltar lá para ver. Mas você vai saber. Baza alguma coisa. A Érica foi sorteada também. Inclusive, a Érica, eu tenho que marcar uma mentoria com ela. Que a Érica, que ela tem um Instagram, né? Que é a futura doutora. E a Ana Beatriz, que tem o e-mail Biapolo. Então, vocês 3, escrevam para mim aqui, por favor, qual que é a principal dificuldade, o que vocês mais querem ter diferente. A Érica foi sorteada numa outra situação, mas eu estava no hospital e tal, não consegui fazer a mentoria dela, mas eu vou fazer ainda. Então, coloca para mim, Bruna, Érica e Ana Beatriz. Qual que é, ó, a Bruna aqui, ó. Qual que é a principal dificuldade que você tem? Gente, estão me ouvindo? Só porque a Glaucia colocou aqui que não está conseguindo acessar mais. Ah, tá. Então, beleza. Ótimo. Então, gente, olha só. Bruna, Érica e Ana Beatriz. Fala pra mim qual que é a principal dificuldade de vocês, qual que é o ponto que mais te atrapalha, o que mais você quer fazer diferente, que eu vou dar uma dica aqui especial para cada uma de vocês, ok? Pessoal, uma coisa, gente, muito importante. Hoje, 20 e 20, tá? Por que 20 e 20? Porque tem meus horários, eu tenho horário de ir no hospital ver meu filho que tá lá, né, gente, que é o Daniel, então tem que ser direitinho. Então, hoje, 20 e 20, eu vou ter uma live de perguntas e respostas no Instagram. Então, eu vou colocar, inclusive, daqui a pouquinho aquela caixinha de perguntas. Pode ir fazendo as perguntas lá, que vai ser uma live específica de perguntas e respostas, tá? Que eu vou colocar para eu poder realmente tirar as dúvidas sobre a aprovação, sobre o curso VemMed. E aí é uma live que a gente vai falar de muita coisa boa. E eu espero vocês, viu, gente? Lá no meu Instagram, @SabrinaOliveiraBH. Bruna, Érica e Ana Beatriz. Tô aguardando vocês saber, né, qual a principal dificuldade de vocês. E eu quero saber quem vai estar na live hoje, gente. 2020. 2020, perguntas e respostas. Já coloca a sua pergunta lá antes, que eu vou colocar a caixinha lá. E eu vou tirar muitas, muitas dúvidas. Não sei se vai dar para tirar todas, mas vou tirar muitas dúvidas. Algumas até antes eu posso já colocar. Na verdade, eu vou colocar, ver a live, fazer a live primeiro. E depois a gente, qualquer coisa, tiver mais dúvidas, eu respondo depois. Ok? Pois é, Maicon, mas é uma coisa boa, né? Que o bebê e o Flávio não apareceram, Pedro, que é que eles estão dormindo, né? Porque o Pedro, na verdade, era para acordar só umas 7h30 e tal, mas acaba que ele acabou acordando mais cedo nos outros dias, né? Então, por enquanto, não teve ainda beijo, boa sorte. Vamos ver se a gente consegue manter por mais tempo. Então, muito bom, gente. Samir, Mariana, Tainá, Ellen, João. Pessoal, vou fazer o seguinte. Bruna, Érica e Ana Beatriz. Não sei se vocês estão digitando direitinho. Carol, acho que sim, vou deixar a live gravada. Mas vai lá também, vai lá, porque vai ser muito importante naquele momento. E eu gosto de ver as perguntas de vocês na hora também. Eu vou fazer o seguinte. Às vezes tá dando problema de conexão, às vezes não tá aqui. Então, vocês 3, no grupo hoje, vocês podem colocar lá
qual que é a principal dificuldade, que eu gravo um áudio específico para cada uma, falando das minhas dicas para vocês melhorarem a produtividade, ok? Coloca lá, que aí eu respondo vocês no grupo. Combinado, gente? Muito bom ter vocês aqui. Um ótimo dia para vocês. Espero vocês na live de hoje, 2020. E um beijo grande e vamos ser produtivos aí hoje, tá bom? Aqui, ó. Érica colocou agora. Então, eu vou responder a Érica aqui. E aí, depois, qualquer coisa, Bruna e Ana Beatriz, eu respondo no grupo. Érica falou que não está conseguindo fazer planejamento. Ela fica presa entre seguir o cronograma do curso online ou fazer o próprio planejamento. Érica, com certeza, seu próprio planejamento vai ser mais eficiente do que o planejamento do curso online, né? Porque o seu é o seu, né? O seu ele tem a ver com os seus resultados, ele tem a ver com o horário que você é mais produtivo. Então, tira da cabeça esse outro planejamento do curso online. Por quê? Ele é um guia geral para todo mundo. Para quem é bom em exatas, para quem está com resultado em redação, para quem está resultado em matemática, para quem não está com resultados. Então, ele é para todo mundo. E é importante que você faça o seu. Então, o que você vai colocar ali no seu planejamento? Você vai colocar primeiro com base nos seus resultados. Então, se você precisa de melhorar mais em matemática, tem que ter mais matemática. Se você é mais produtiva nesse horário da noite, tem que colocar mais coisa naquele horário. Se você já viu esse conteúdo em algum momento, por exemplo, no ensino médio, comece fazendo 5 a 7 questões de cada conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que eu já fiz o ensino médio tem muito tempo, sabe? Eu nem lembro muita coisa. Tá, mas já fez. Então, você tem ali 10 conteúdos para estudar. Começa fazendo aquilo ali, começa fazendo 7 questões de cada. E aí, você vai saber melhor quais aulas que você tem que assistir. Se acertou 7 questões, gente, vai e faz mais 10. Não precisa nem de assistir a aula, eu tô falando assim de verdade, porque a aula é muito passivo. E aí, quanto mais você estiver acertando, menos foco você precisa dar naquilo ali. E aí, mais questões, porque quanto mais questões, você vai estar sabendo e tendo mais segurança. Senão a pessoa estuda e ela ainda fica muito insegura. E aí, a partir do seu planejamento, Érica, você vai saber qual que é o foco que você tem que dar. Então, se é redação, se é reescrita, se é voltar nas provas antigas. Se eu faço algumas questões antes de estudar um conteúdo que eu já vi em algum momento da vida, quando eu for assistir a aula, eu vou conseguir ter mais foco, tá? Durante assistir a aula. Então, vou te falar com todo carinho, viu, Érica? O seu planejamento é o que vai fazer sentido para você. O planejamento do curso online, ele é geral, ele não foi feito para você, e eu tenho certeza que você não vai conseguir cumprir. Então, ele vai gerar mais frustração de uma coisa que nem foi feita para você. Você, a partir das provas antigas, é importante decidir o que você vai dar mais foco, colocar 70% dos temas que você está estudando naquele momento, 30% de revisão, colocar um simulado antigo, né, uma prova antiga, refazer as questões erradas. É isso aí que tem que ter no seu cronograma, viu, Érica? E a gente ainda vai fazer um juntos ainda, né? Então, beleza. A Bruna tinha colocado aqui, gente, de repente sumiu o negócio da Bruna. Ó. Aqui, ó. A Bruna está tendo dificuldade do horário de cada conteúdo e de conciliar estudo da matéria com exercício. E aí o horário acaba e não tem tempo planejado para reforçar com os exercícios. Pois é, Bruna. Eu acredito que você está tendo mais um estudo passivo do que um estudo ativo. Estudo passivo é o quê? Aula, resumo, e aí isso atrapalha muito, porque gera o que a gente chama de ilusão de competência. Você acha que está sabendo porque você terminou a aula, aí depois você até faz os exercícios sobre o tema, mas você acabou de ver, então você acerta, mas não necessariamente você está sabendo de verdade, né? E aí você acaba esquecendo, geralmente 70% a 80%, depois de um mês. Então, testa isso aí, o tanto que você está lembrando das coisas que você estudou há um mês. Se for pouco, realmente você está tendo ilusão de competência. Então, as questões, Bruna, são muito importantes. E aí eu recomendo muito assim, eu já tive uma aula sobre o tema. Aí, ao invés de eu ler tudo aquilo ali, de eu fazer um resumo gigante, vai para as questões, né? Então, não, eu já tive essa aula antes, em algum momento. Então, começa com algumas questões. E aí é muito importante, Bruna, ter uma meta concreta de questões todos os dias. Fazer questões é uma das coisas mais importantes. Gente, eles vão ser avaliados com questões.
não é? Igual um jogador de futebol, gente, ele não vai ser avaliado, competir em um jogo de futebol de 45 minutos cada tempo e tal. Ele tem que ter esse momento, tá? Ele pode treinar musculação, pênalti, essas coisas, mas tem que ter um momento de fazer questões. Então, Bruna, o que eu quero recomendar para você começar hoje? Continua já o cronograma do jeito que você está, mas coloque uma meta de questões todos os dias, tá? Uma meta de questões. Eu colocaria pelo menos 20 a 30 questões todos os dias, sendo de temas diferentes, pelo menos 3 temas diferentes. Então, toda segunda eu faço 10 questões de física e 10 questões de matemática. Aí, no dia anterior, você já separa. Amanhã eu vou fazer 10 questões de física sobre a primeira lei de Newton, que é da página 52, e 10 questões de matemática sobre probabilidade, que é da lista tal, tá? Então, coloca uma meta de questões todos os dias, tá? Para você ter certeza de que está fazendo as questões, de que está rendendo daquele jeito. E toda semana coloca ali uma meta de. São 10 questões todos os dias, são 20 a 30 questões todos os dias. Coloca uma meta de refazer pelo menos 7 questões erradas. Aí você volta nas questões que errou e refaz aquilo ali. E de preferência comece por isso. Porque já que você está tendo dificuldade em fazer as questões, estudar, ver a aula já não é dificuldade, começa por isso, tá? Então começa o estudo por isso, já separa as questões antes que você vai fazer, que isso já vai fazer diferença. Ainda não é o ideal, tá? Mas é o melhor do que estava antes. Vê se fez sentido, Bruna, se dá para colocar isso em prática. Érica, então, fez sentido para você, né? Vai colocar em prática, que bom, já vai fazer diferença. Então é isso, né, gente? Samir, hoje não teve charminho, não teve beijo da aprovação, porque Chuchu tá dormindo, que é uma coisa boa, né? Depois ele vem mandar para vocês mais beijos no Instagram. Gente, hoje 20h20 teremos nossa live. Muito bom, Bruna. Beijo enorme para vocês, um ótimo dia. Gente, faça esse dia valer a pena, né? Esse dia conta para aprovação. Então, faça esse dia assim, eu vou fazer esse dia ser produtivo, vou fazer meu melhor esse dia. E lembra, estar ocupado não é ser produtivo. Beijo!